Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, o Frei Fabiano de Cristo, e vibrando amorosamente por nós, por nossa família, por todos os nossos irmãos que passam pela prova da doença, que se encontram nos hospitais, por aqueles que se encontram nas ruas e por aqueles que estão desesperançados. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso que a cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentações, e livra-nos da prática e do pensamento de todo mal, que assim seja. Hoje, meus amigos, vamos reiniciar a leitura do Evangelho, e gostaria de dividir com vocês o trecho que se encontra na introdução, que nos diz: o objetivo desta obra. Podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objetivo de discussões, a última permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças, porque nunca foi objetivo de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. Se o discutissem, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais, fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade, a conquistar uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. Essa é a parte que constitui o objeto exclusivo desta obra. Então, meus amigos, neste primeiro trecho de apresentação da obra, Kardec ressalta a importância da reforma. Não basta ficarmos no âmbito do maravilhoso, precisamos entender e começar a aplicar em nós as lições do Evangelho. Isso é viver o Evangelho. Precisamos refletir constantemente sobre os ensinamentos de Jesus e aplicá-los à nossa vida. Por isso a importância de reiniciarmos a leitura desde o princípio. E continuando, todo mundo admira a moral evangélica. Todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade, mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo e menos ainda a compreendem e sabem tirar-lhe as consequências. Por vezes, amigos, colocamos a moral evangélica em um lugar inalcançável em nossas vidas. Nos causa profunda admiração, mas essa não é a proposta, a verdadeira proposta. É aplicar o Evangelho em nossas vidas. Está aí o remédio para as nossas aflições, as nossas dores, as nossas angústias, e por vezes achamos que não está ao nosso alcance. Continuando a leitura, a razão disso está, em grande parte, nas dificuldades apresentadas pela leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. Por isso a importância de ler mais que uma vez. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por obrigação, como lê as preces sem as compreender, e o que vale dizer sem proveito.
os preceitos de moral espalhados no texto, misturado com as narrativas, passam despercebidos. Torna-se impossível aprender o conjunto e fazê-los objeto de leitura e meditação separadas. Mais uma vez, nos alerta sobre a importância da reflexão. Jesus esteve conosco há 2000 anos atrás e até hoje temos dificuldade em entender a principal mensagem que ele veio nos trazer, que é o amor. O amor a Deus, amor a nosso próximo, como a nós mesmos. Continuando, fizeram-se, e é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno tira-lhe a ingenuidade primitiva, que lhe dá ao mesmo tempo encanto e autenticidade. Acontece o mesmo com as máximas destacadas, reduzidas à mais simples expressão proverbial, que não passam então de aforismos, perdendo uma parte de seu valor e de seu interesse pela falta dos acessórios e das circunstâncias em que foram dadas. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código moral universal, sem distinção de cultos. Nas citações, conservamos tudo o que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento, suprimindo assim as coisas estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sayce, assim como a divisão por versículos. Mas, em vez de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e distribuídas metodicamente, segundo a sua natureza, de maneira a que umas se deduzam das outras, tanto quanto possível, a indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos, permitir recorrer à classificação comum, caso julgue-lhes conveniente. Esse seria apenas um trabalho material, que por si só não teria mais do que uma utilidade secundária. A essencial era pô-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as suas consequências, com vistas à aplicação às diferentes situações da vida. Foi o que procuramos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral são ininteligíveis e muitas mesmo parecem absurdas por falta de uma chave que nos deu seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteirinha no Espiritismo, como já conversaram os que estudaram seriamente a doutrina e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em tudo encontramos os seus traços escritos nas crenças e nos monumentos, e é por isso que, se ele abre novos horizontes para o futuro, lança também uma viva luz sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, damos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países, através de diferentes médiuns. Se essas instruções tivessem surgido de uma forma única, poderiam ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão aos seus ensinamentos por toda a parte, que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Esta obra é para o uso de todos, cada qual pode tirar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além disso, as aplicações que lhe concernem mais especialmente, graças a comunicações estabelecidas de agora em diante, de maneira permanente, entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos, não será mais uma letra morta, porque cada qual compreenderá e será incessantemente solicitada a pô-la em prática. Pelos conselhos de seus guias espirituais, as instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Concluindo a leitura, meus amigos, não podemos ler o Evangelho de forma superficial.
Devemos buscar, ler, entender e aplicar os ensinamentos e principalmente a conduta de Jesus em nossas vidas, seguir os passos de Jesus e buscar o melhoramento contínuo e constante. Não temos mais tempo para ficar titubeando. O processo de transição está aí, dia a dia se tornando mais claro em nossas vidas. Se ficarmos ainda na nossa zona de conforto, indiferente a tudo, a todos, ao sofrimento do outro e indiferente a nós mesmos, ficaremos para trás. E a escolha é nossa. Para complementar a leitura de hoje sobre a introdução, trago um texto do site Luz do Espiritismo, que nos fala sobre o Evangelho e nós. Certa vez perguntaram a Chico qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade, e a sua resposta foi a seguinte: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do Sol na sustentação da nossa vida física. Tá? Entender conversando, psicografado por Chico, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Todos nós somos necessitados dos ensinamentos do Cristo. E quando tomamos contato com sua essência, o foco de nossos interesses e comportamentos se altera substancialmente. E por quê? Simplesmente pelo fato de que seu exercício nos possibilita a plena conscientização dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, condições imprescindíveis à correta e elevada convivência social. O sentido profundo de todas as parábolas do Evangelho nos possibilita um contato mais direto com o nosso próprio íntimo e com Deus, ou seja, conseguimos uma visão mais elevada do Criador, um refletir mais intenso sobre a própria consciência e uma percepção mais ampliada sobre o verdadeiro sentido da vida. Allan Kardec anota que para os homens em particular, o Evangelho constitui um código, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais, que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. No entanto, muitos evitam tomar contato com o Evangelho, omitindo-se assim de agir em conformidade com os seus fundamentos. Outros já acreditam que a assídua frequência aos templos de fé seja suficiente para torná-los plenos de seu conteúdo. Todavia, o espírito de André Luiz escreve que o Evangelho é livro divino. E enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Está em André Luiz, Os Mensageiros, psicografado por Chico. Este conjunto de livros necessita, portanto, ser conhecido, meditado, sentido, porque seu maior objetivo é nos renovar e nos aprimorar intimamente. Richard Simonet também enfatiza que a leitura da Boa Nova não se destina aos outros, deve falar a intimidade de sua própria consciência. Não devemos usá-la para fiscalizar o nosso semelhante, e sim como orientação para o nosso próprio comportamento. No Evangelho, encontramos sempre duas orientações precisas, inconfundíveis. É preciso edificar o bem e é preciso eliminar o mal. Para sermos eficientes nesse empenho, é fundamental a importância ter sempre presente que no empenho do bem somos convidados a pensar no que falta no semelhante, e no combate ao mal devemos cogitar o que sobra em nós. Está em Atravessando a Rua, item 15 de Richard Simonet. Podemos afirmar que a mais consistente divulgação do Evangelho ocorre por meio de nossos atos, e ao aplicarmos suas lições, damos a mais perfeita demonstração de que as assimilamos. Devemos, portanto, pregá-lo muito mais através dos nossos exemplos do que através das nossas palavras, ou melhor, do que apenas com as nossas palavras. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns,
nos diz que a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas se não for usada, de nada adianta. E para complementarmos nossa leitura sobre esse trecho de introdução do Evangelho, trago um artigo do jornal Reformador, O Código Divino, que nos diz: é importante observar que os evangelhos são roteiros da alma e é com a visão espiritual que devem ser lidos, pois constituindo a cátedra de Jesus, o discípulo que dele se aproximar com a intenção sincera de aprender, encontra, sob todos os símbolos da letra, a palavra persuasiva e doce, simples e enérgica da inspiração do seu mestre. Sem sombra de dúvida, foi com essa visão espiritual e com essa certeza que Allan Kardec compõe o magnífico livro da codificação, o terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em Paris em 1864. Tudo nos leva a crer que ele conhecia profundamente o legado de luz que o Cristo deixou para a humanidade, pois que em tão pouco tempo esse cabedal de conhecimento emerge, intuitivamente sob a assessoria da falange do Espírito de Verdade, que dele se acerca para que o Consolador se instale definitivamente na Terra. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno onde todos os cultos podem reunir-se sob o estandarte, sob o qual podem todos colocar-se quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constitui matéria de disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Logo adiante, o mestre Lyonês enfatiza com muita clareza, com vista aos seres humanos e às suas realizações, que o código expressa uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da nossa vida privada e pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Isto nos leva a visualizar o conjunto de O Evangelho segundo o Espiritismo, imaginando os instantes iniciais quando Kardec, compondo a obra, se apresta a selecionar as passagens que seriam as mais propícias, aduzindo seus comentários e trazendo como complemento da maior importância as introduções dos Espíritos. Ele afirma que foi classificando metodicamente os ensinos do mestre, de acordo com as lições que melhor se complementavam tanto quanto possível. A doutrina espírita enseja uma abertura mental extraordinária, revelando a nossa condição de espíritos imortais e nossa pátria de origem, o mundo espiritual, de onde viemos e para onde retornaremos. Segundo a doutrina espírita esclarece, 3 são as revelações divinas, perfeitamente encadeadas, mas que a cada uma em seu tempo apropriado, ensejando o progresso intelecto moral e espiritual das criaturas. Primeira revelação é a justiça, personificada em Moisés, médium poderoso que possibilitou um espetacular fenômeno de escrita direta, quando os espíritos escreveram diretamente na pedra o Decálogo, conjunto de regras e leis que o ensinavam o que não fazer, que são os 10 mandamentos. Segunda revelação, o amor. Lei esta ensinada e exemplificada por Jesus, que veio pessoalmente lecionar como fazer. O próprio mestre preparou o futuro, antevendo que as criaturas estariam ainda distantes da vivência do seu evangelho, fazendo então a promessa de enviar no tempo certo o Consolador, o Espírito de verdade, conforme em João, versículo 14, 15 a 17 e 26. E a terceira revelação, o Espiritismo, não tem a personificá-la nenhuma individualidade, sendo fruto do ensino dos Espíritos, que são as vozes do céu, que esclarecem o porquê fazer. Esta abertura de O Evangelho segundo o Espiritismo é realmente grandiosa.
e nós ainda não conseguimos aquilatar a sua importância e o profundo significado. A sensação que invade os que estão lendo se deixam mergulhar nesse oceano de pensamento que a doutrina espírita suscita. É a de constatarmos que ela está na vanguarda dos tempos e que antecipa o futuro da humanidade, enquanto simultaneamente o prepara. O Espiritismo descortina as veredas do Senhor, numa visão cósmica e infinita, que nossa precária condição apenas imagina. É o que Kardec denomina como ciência do infinito. Concluindo o tema, meditemos nas palavras. O Espiritismo se nos depara por toda a parte na antiguidade, nas diferentes épocas da humanidade, por toda a parte se descobrem os vestígios, nos escritos, nas crenças, nos monumentos. Essa razão, porque ao mesmo tempo que rasga os horizontes novos para o futuro, projeta a luz, não menos viva, sobre os mistérios do passado. As leituras contidas nesse artigo têm referência bibliográfica no livro O Consolador, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Mundo Maior e no Livro dos Espíritos. E para finalizarmos a leitura de hoje, trago uma mensagem extraída do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Crer em vão, pelo qual também sois salvo, se o retiverdes tal como vô-lo tem anunciado, se não é que credes em vão. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, versículo 15, 2. Tal acontece a muitas flores que não atingiram a frutescência na estação adequada. Existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesma, por haverem criado em vão nos trilhos da vida. Por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso, onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia, não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais, uns improvisam sistemas teológicos, outros constituem nas estatísticas e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade, a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna, que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva no livro de Jesus. No livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará para o recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá sido. Então vamos lá, né? Refletir sobre esses ensinamentos do Evangelho e refletir sobre a importância de aplicá-lo em nossas vidas. Lembrando dessas frases finais desse texto, que nos diz que o discípulo, que somos nós, gravará o Evangelho na própria existência, ou então teremos que recomeçar nosso aprendizado. É isso, meus irmãos, não tem outra forma de seguir adiante, senão seguindo os passos de Jesus. Fiquem com Deus. Boa semana a todos. Boa noite a todos.
Estamos dando início a mais uma quarta-feira de estudos aí do nosso livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda, que é um livro que fala sobre a teoria e prática da mediunidade. Para dar início, vamos antes ler uma pequena mensagem de um livro também pequeno por título Dias Melhores, que é do médium Carlos Bacelli, e quem escreve é o irmão José. A mensagem tem por título Superioridade, e ela nos diz o seguinte: jamais te consideres, em relação aos outros, em situação de superioridade. Não converses oprimindo ou desconsiderando a opinião alheia. Não menosprezes ao teu lado a presença do teu irmão. Valoriza a quem, do ponto de vista social ou cultural, não se nivela a ti. A ninguém trates com descaso ou indiferença. Não imagines perda de tempo o minuto de atenção que concedes ao amigo que te procura. O egoísta só se ocupa com aquilo que é do seu interesse. Não te antecipes a quem esteja tentando explicar-se junto a ti, efetuando rodeios com a palavra. A caridade que humilha é uma mão que se estende sobre o abismo e não uma ponte que se atravessa encurtando distâncias. Muitos gostariam tão somente que os tratasses como teu igual, a fim de que se sentissem valorizados. Modula, pois, inclusive a tua voz, quando te sentires interpelado por alguém que aparentemente te incomode. Dizem que os anjos encarregados por Deus de ouvir as preces que os genuflexos homens lhe endereçam da terra, igualmente se postam de joelhos. Muito bem, continuando então a nossa leitura, agora já do livro Diversidade dos Carismas, lembrando que nós estamos lendo o capítulo 13, que fala sobre a mediunidade. E estamos aí no item 9, cujo título é Liberdade Controlada. Vamos então continuar a nossa leitura aí do ponto onde nós paramos na semana passada. Muito bem. Qualquer pessoa que tenha vivido alguns anos de experiência com trabalhos mediúnicos reconhece prontamente a importância de tais observações. Os espíritos em estado de perturbação encontram com facilidade em médiuns dominados por emoções indisciplinadas condições propícias para manifestarem sua própria agressividade. Ali estão, como que à sua disposição, os elementos que desejam para as explosões emocionais, a gritaria, os gestos violentos, situação que não encontra no psiquismo do médium que já cultivou e consolidou atitudes de paciência, serenidade e equilíbrio emocional. Há, contudo, uma não menos importante observação adicional a fazer neste ponto. O médium não deve ser uma espécie de múmia animada através da qual se manifeste o espírito. Não podemos esperar e nem exigir que um espírito indignado com alguém que, a seu ver, o prejudicou gravemente no passado e ele sempre se considera vítima inocente, ou irritado com os componentes do grupo que se metem indevidamente na sua vida,
venha com palavras doces, gestos suaves, atitudes cordatas, falar da sua indignação ou irritação. É preciso deixá-lo falar e, dentro dos limites das conveniências que o bom médium poderá traçar, como já vimos, manifestar com autenticidade e espontaneidade seus pensamentos em palavras e em gestos. Muitos são os dirigentes de grupos que exigem de seus médiuns uma postura uniforme, contida, inexpressiva, rígida, sem uma alteração de voz, sem um gesto de enfado ou de irritação, sob a alegação de que o médium deve saber controlar a manifestação. Deve sim, mas não inibi-la a ponto de descaracterizá-la. Nota-se, por outro lado, que a exigência de controlar excessiva e abusivamente a manifestação choca-se frente a frente com o temor que assalta os dirigentes quando suspeitam que seus médiuns estão sendo vitimados pelo temível fantasma do animismo. Será que não percebe que, com a exigência irredutível de obrigar o médium ao controle exagerado da manifestação mediúnica, está precisamente estimulando o predomínio do mediunismo sobre a mediunidade, ou seja, a imposição da personalidade do médium sobre a do espírito manifestante? Pois é o que acontece em tais casos. O espírito emite um pensamento de inconformação e impaciência ou irritação, mas a ideia que o médium traduz é quase sempre de quase conformismo, em palavras educadas e bem medidas, que nada tem a ver com as emoções que as estão suscitando na mente do manifestante. Relembrando nossa figura de combinação de cores, é como se o pensamento azul do espírito, em vez de chegar mais ou menos esverdeado aos seres encarnados a que se destina, no caso o doutrinador, chegasse praticamente amarelo, porque o médium rejeita a contribuição do azul até mesmo para compor um tom leve de verde. Prefere deixar passar apenas o seu próprio amarelo, ou seja, reproduz um quadro completamente diferente daquele que o espírito está tentando pintar. Ante uma distorção tão séria no pensamento do manifestante, como vamos ter condições de ficar inteirados de sua história, de suas angústias, de suas aflições e problemas, se o que estamos ouvindo não é o seu relato fiel, e sim uma pasteurização insípida das suas emoções? É como se o médium ouvisse o espírito dizer que odeia alguém e resolvesse por sua própria conta dizer que fulano está dizendo que não tem grande afeição por cicrano, pois não é precisamente esse ódio a causa central de toda a sua problemática? Não é a esse núcleo que temos de dirigir a atenção, se é que desejamos ajudá-lo a curar-se das suas aflições? Kardec ensina que a doutrinação
consiste em levar o espírito a modificar seu modo de pensar e de agir. Se, porém, suas ideias já nos chegam modificadas, depois de passar pela severíssima censura do médium, não saberemos jamais o que modificar. Na realidade, ele está mesmo com ódio desta ou daquela pessoa e se considera inocente da aflição que a pessoa lhe impôs. Quer vingar-se e se julga com todo o direito à vingança. Vamos deixar que ele diga o que pensa e o que sente, para que possamos avaliar a sua situação e oferecer a nossa singela e amorosa colaboração. Nada disso será possível ou será muito difícil se não lhe proporcionarmos a oportunidade de dizer, tanto quanto possível, com suas próprias expressões, do tumulto que vai no seu atormentado espírito. Daí, minha gente, a importância transcendental da educação mediúnica adequada. Há, por certo, um componente anímico em toda a comunicação, e disso temos falado repetidamente, mas é preciso que a interferência anímica seja apenas disciplinadora e nunca inibidora ou sufocante, a ponto de descaracterizar o pensamento do espírito manifestante. A mensagem resultante precisa ser tão verde, tão azulada quanto possível, apenas com os toques necessários de amarelo para que o médium marque sua posição e presença, como a dizer: diga o que você quiser, mas não se exceda, porque o instrumento de que você se utiliza é meu, e eu não abuso dele e nem vou permitir que você o faça. E aí o item 10, que fala sobre receita de leitura, nos diz: muita gente pensa que, por ser médium, a pessoa é necessariamente espírita ou que tem pleno conhecimento dos mecanismos da mediunidade. O mais grave é que até médiuns pensam assim e decidem, por sua conta e risco, que não é preciso estudar coisa alguma sobre o assunto, porque são médiuns naturais, espontâneos e dotados de amplos e variados recursos. Quanto mais ostensivas, contudo, e mais atuantes suas faculdades, maiores os riscos que correm de se equivocarem no desenvolvimento e na utilização das diversas formas de mediunidade de que se acham dotados, se não se prepararem corretamente para isso. Lamentavelmente, são muitos os que consideram a mediunidade um privilégio, a marca de uma preferência divina, um talento especial que os coloca acima e à parte dos demais seres que são cegos e surdos aos espíritos desencarnados. É certo que a mediunidade é um dom, não, porém, para exibição ou projeção do sensitivo. É natural que o médium principiante ignore de início toda a complexa estrutura teórica que vem sendo formulada para a mediunidade a partir de O Livro dos Médiuns. Isto, não obstante, é mais uma razão para considerar
os fenômenos com atenção e respeito e buscar logo informações confiáveis sobre o assunto a fim de entender o que se passa. Só assim poderá evitar envolvimentos indesejáveis ou vícios de formação de difícil correção posterior. O primeiro passo nessa caminhada rumo a um desenvolvimento racional e balanceado das faculdades de que se percebe dotado é dedicar-se ao estudo sistemático da doutrina dos Espíritos, a começar pelo Livro dos Espíritos, seguido do Livro dos Médiuns e dos demais da codificação, bem como das obras dos continuadores de Kardec. O conselho é válido também para os que não disponham de nenhuma faculdade mediúnica ou sensibilidade especial como eu. Já contei a Lures como foi o início da minha busca. Logo que minha atenção foi solicitada para o problema, por intermédio de uma precaríssima e fragmentária experiência caseira com o copinho, a qual eu assistira de cabeça fria, mas atento, procurei então quem eu sabia estar bem informado acerca dos aspectos teóricos do Espiritismo e o consultei como a um médico, solicitando-lhe uma receita de leitura. Meu querido amigo, um homem culto, dinâmico, positivo, engenheiro militar de elevada patente, tomou de um bloco de papel e prescreveu com a sua letra firme, elegante e clara o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e acrescentou 2 nomes que, àquela altura, me eram totalmente desconhecidos: Gabriel Delane e Leon Diniz. Passou-me o papel e acrescentou: daí em diante você irá sozinho. Estava eu posto no caminho, e até hoje não vejo por que deixá-lo para enveredar por um dos muitos atalhos que surgem, às vezes, tão convidativos à beira da estrada principal. Não apresentei jamais sintomas óbvios de mediunidade aflorante, exceto um ou outro fenômeno inexpressivo e vago. Nunca vi um espírito ou os ouvi falar, a não ser através dos médiuns com os quais eu tenho trabalhado. Costumo dizer que, se dependesse do meu testemunho visual ou auditivo, jamais acreditaria na existência de espíritos desencarnados, até que eu próprio voltasse a ser um deles. Se alguma forma de mediunidade ostensiva viesse, no devido tempo, a manifestar-se em mim, acho que encontraria consolidadas as estruturas doutrinárias correspondentes. Eu entendi logo que a minha tarefa não estava programada para essa área, e aprendi também que tais programações a gente traz nas profundezas dos arquivos secretos da memória e com um pouco de boa vontade é possível tomar conhecimento delas através dos mecanismos da intuição que se desenvolvem com a prática habitual da meditação diária na solidão e no silêncio. Por isso, não ambicionei faculdades mediúnicas. Acho que, numa seara tão grande e tão atarefada como a do Cristo, no qual são poucos os trabalhadores dispostos a servir, não cabe a nós escolher a tarefa, rejeitar a que nos foi designada ou buscar a que poderá acarretar-nos projeção.
mas também assumir os seus ônus e desenganos. Além do mais, como assinala Paulo, com sabedoria e competência, em sua Epístola aos Coríntios, cada um tem uma função específica na seara. E ele diz: se todo o corpo fosse apenas olho, escreve, onde ficaria o ouvido? E se fosse apenas ouvido, onde o olfato? Quanto a mim, contentei-me em ser ouvido para depois escrever sobre o que me foi ensinado. Até aqui, então, a nossa leitura de hoje. Vamos dar graças ao Pai por podermos estar aqui, não é, nessa mais uma quarta-feira, e pedindo a sua bênção para a nossa compreensão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, sempre, e perdoe, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livre-nos da prática e do pensamento de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus.